Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos referente a sólidos geométricos e, particularmente, hoje nós vamos estudar as pirâmides. Então, nós temos aqui algumas formas existentes na natureza. Esse aqui, é o Museu do Louvre. Foi um museu que foi construído no final do século XII e ele é o maior museu de arte do mundo e é localizado na cidade de Paris, na França. Ele recebe muitos turistas e ele tem aproximadamente 72 mil metros quadrados de área. E dentro dele tem mais ou menos 38 mil objetos, que são objetos que tem desde a pré-história até agora no século XXI. Aqui nós temos as famosas pirâmides do Egito, né? Particularmente essa daqui, essas três aqui são as maiores do mundo, que estão localizados na necrópole de Gizé. E nós temos as pirâmides Quéopes, Quéfren e Miquerinos. E dentre elas, a mais importante é a Quéopes, né? Que é a maior delas e é a única dentre as 7 maravilhas do mundo que ainda continua de pé. Essa pirâmide, ela tem mais de 140 metros de altura. E para quem não sabe, as pirâmides, em sua grande maioria, foram construídas para ser túmulos dos faraós. E então, esses sólidos que tem tantas histórias, né? Tem tantas lendas, a partir deles nós vamos ver muitas algumas propriedades, algumas secções importantes. Então, vamos ver primeiro qual é a definição desse sólido geométrico. Então, pirâmide é um poliedro em que uma das faces é um polígono qualquer, que é a base, e as outras faces são triângulos que têm um vértice em comum, que é o vértice da pirâmide, Todas essas faces aqui, elas convergem para esse vértice. Então, aqui nós temos uma planificação dessa pirâmide, particularmente essa pirâmide é uma pirâmide de base pentagonal, né? E as suas faces laterais aqui nós estamos observando que são triângulos, certo? E aí depois nós vamos ver se esses triângulos vão ser sempre todos iguais, quais as condições para que isso ocorra. Então, vamos lá. Como que a gente classifica uma pirâmide? A classificação da pirâmide está diretamente associada ao polígono que compõe a sua base. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa pirâmide aqui. Como que é o nome dessa pirâmide? Pirâmide triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. Essa daqui é a pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado. Essa é uma pirâmide pentagonal, porque a base dela é um pentágono. E essa daqui é uma pirâmide hexagonal, porque a base dela é um hexágono. E aqui também vale aquela relação dos poliedros, aquela relação de Euler que nós já vimos nas aulas anteriores. V menos A mais F é igual a 2, 4 menos 6 menos 2, mais 4, 2. 5 menos 8 menos 3, mais 5, 2. 6 menos 10 menos 4, mais 6, 2. 7 menos 12 menos 5, mais 7, 2. Então, vale a relação de Euler também, por ser um poliedro convexo. E aí nós temos alguns elementos que são muito importantes nós sabermos a identificação. A altura da pirâmide é o segmento que parte do vértice e intersecta o centro da base, formando 90 graus. Nem sempre vai estar aqui no centro da base, só vai acontecer se a pirâmide for reta. Nós temos a pirâmide oblíqua, que nós vamos ver mais à frente, que a altura fica projetada fora aqui do polígono da base. Nós temos as faces laterais, que nós já vimos que são triângulos. Nem todos os triângulos vão ser congruentes. Isso vai acontecer apenas se a pirâmide for reta. Nós temos a aresta lateral, que é esse segmento aqui, que une o vértice da pirâmide com aqui, um vértice do polígono da base. Tenho esse, e aquela mesma coisa que eu falei. Só vão ser iguais se a pirâmide for reta ou regular.
Então, nós temos aqui ó, a aresta da base, certo? Que vão ser todas iguais quando for um polígono regular na base. E essa daqui esse aqui é o polígono da base. Então, ó, naquela mesma questão ali dos elementos ó, que eu tinha falado, então, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmide reta. Quando eu projeto a altura, ela vai ser projetada exatamente aqui no centro da base, no centro geométrico da base. E quando a pirâmide é oblíqua, que é essa pirâmide que ela tem uma certa inclinação da aresta lateral com o plano da base, então a altura vai ser projetada fora da pirâmide. E só um detalhe, vocês conseguem observar aqui ó, que os triângulos eles são diferentes, eles possuem áreas diferentes. Por quê? Porque ó, esta aresta aqui é bem maior do que esta outra aqui, certo? Por simples construção. Esse daqui não, ó. Nós já temos todos esses triângulos laterais aqui, ó, iguais. E um outro elemento que é muito importante na pirâmide é o apótema. Nós já vimos o apótema da base, nós já vimos o apótema do quadrado, do triângulo equilátero, do hexágono regular, do pentágono regular e também existe o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é o segmento que vem aqui ó, do vértice da pirâmide e intersecta aqui ó, uma das faces a aresta da base formando um ângulo de 90 graus. É como se fosse, não, é a altura da face lateral aqui, ó, do triângulo da face lateral, tá vendo, ó? Então, se você observar o apótema, é isso aí, é a altura da face lateral da pirâmide. E o que é uma pirâmide regular? É uma pirâmide regular quando sua base é um polígono regular. Mesmas características que nós vimos no prisma, certo? Então, ó, aqui nesse caso aqui, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Se eu estou dizendo que essa pirâmide ela é regular, então significa que o triângulo da base tem todas as arestas iguais, de mesma medida. Logo, ele é um triângulo equilátero, certo? Aqui, ó, eu tenho um quadrilátero. Se a pirâmide é regular, esse quadrilátero obrigatoriamente é um quadrado. Por quê? Porque todos os lados têm que ter a mesma medida. Aí, o que a gente tem que ficar muito atento? Que quando eu for fazer essa relação, então você vai ter aqui, ó, um triângulo que vai ser muito importante, que nós vamos ver no próximo slide, que é o triângulo que envolve o apótema da pirâmide, que nós vamos usar a letra G, que envolve a altura da pirâmide, que a gente pode aqui tá chamando de Hzinho na figura, pode ser Hzão também, não faz diferença, e relaciona o apótema da base, não pode confundir. Apótema da pirâmide é esse segmento aqui, é a altura do triângulo lateral, né, da face lateral. E o apótema da base é esse segmentozinho aqui que pega do centro de massa da figura até um dos lados aí do polígono. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho a mesma secção, é um corte que é feito, que vai envolver a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Então, vamos ver ali, ó, como que a gente vai estabelecer essa relação. Então, ó, sempre vai valer essa relação aqui, por causa dessa secção que é feita, ó, que contém o vértice da pirâmide, o centro da base, que é o O, e esse M aqui, que foi o ponto que é o ponto médio aqui da aresta da base. Então, eu tenho o seguinte, relação, teorema de Pitágoras, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Eu vou ter que usar essa relação em todos os exercícios? Praticamente todos os exercícios, porque, por exemplo, ele pode te dar a altura e a aresta da base, mas você vai precisar do apótema da pirâmide. Então, o que vocês têm que lembrar? Lembrar que o apótema da pirâmide vai estar, da base, aliás, o apótema do polígono da base vai estar diretamente relacionado a qual é esse polígono da base. Aí vamos lembrar. Se a base for um quadrado, o apótema do quadrado é o quê? Metade do lado. Se a base for um triângulo equilátero, o apótema vai ser o quê?
1/3 da altura, certo? Ou seja, L raiz de 3 sobre 2 sobre 3. E quando a base é um hexágono, o apótema vai ser a altura do triângulo equilátero, ou seja, L raiz de 3 sobre 2. E quando a base é um pentágono, o apótema vai ser a altura do triângulo isósceles, que compõe lá o pentágono. E nós já vimos isso tudo lá nas aulas de geometria plana, então eu sugiro vocês a voltar e retomar isso aí, que isso aí vai ser essencial na resolução dos exercícios. E uma outra relação também que a gente tem usando o Teorema de Pitágoras é a relação aqui que vai envolver o apótema da pirâmide, que a gente está chamando de G, certo? A metade do lado aqui, ó, e a aresta lateral. Aí vai ficar como? Se você olhar o ângulo de 90 graus, vai estar aqui. Então, vai ficar A ao quadrado, que é a aresta lateral, igual G ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Não importa se a base é um quadrado, se é um pentágono, se é um hexágono. Isso aqui sempre vai ser L sobre 2, aqui na questão de você fazer essa outra relação aqui. Só o apótema que vai depender de qual é a base. Ah, qual dos dois eu vou usar? Vai depender dos dados do problema. Se o problema te der, por exemplo, o lado da base e a aresta lateral da pirâmide, aí você vai usar essa daqui. Se ele te der o lado e a altura, você vai usar essa daqui. Aí vai ficar dependendo dos dados do problema. E aí, o que a gente vai calcular? O que a gente precisa calcular numa pirâmide? A área total da sua superfície e o volume, assim como a gente já fazia com os prismas. Então, olha só, nós vamos usar a mesma simbologia, ó. Seja AB a área da base, AL a área lateral e AT a área total. Então, como que vai ser dada a área total da pirâmide? Nada mais é do que a área da base mais a área lateral, só que tem um detalhe. Lembrem a diferença do prisma para a pirâmide. No prisma, a gente tinha duas bases, 2 vezes a área da base. Aqui na pirâmide, não, a gente só tem uma base, certo? E a área lateral. Aí, se essa pirâmide for uma pirâmide regular, certo? Ou uma pirâmide reta, o que vai acontecer? Todas as faces laterais vão ser iguaizinhas. Então, para você calcular a área, basta você multiplicar pelo número de lados do polígono da base, certo? E pegar aqui ó, a área de um triângulo, que vai ser L vezes G, que é a altura, dividido por 2, certo? Nós vamos fazer exercício depois para isso ficar mais claro. E se eu quero calcular o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Se você fechar aqui, se vocês observarem essa figura aqui, ó, esse sólido, então, ó, eu fechando aqui, ó, e fechando aqui, você vai ter uma parte das 3 partes que seriam formadas. Então, o volume dessa pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. É 1/3 do volume do prisma. Existem vários experimentos, tem as fórmulas que são um pouco mais avançadas que demonstram isso. Então, agora, no momento, o que fica mais fácil para vocês visualizarem é isso aqui, ó. Fecha como se tivesse um prisma aqui, ó, de base quadrangular, fechado aqui em cima. Então, você estaria pegando uma das 3 partes para completar esse prisma, ok? Vamos fazer um exercício agora, um exemplo, olha lá. Calcule a área total e o volume de uma pirâmide hexagonal regular em que cada aresta da base mede 2 centímetros e a altura mede 5 centímetros. Então, olha lá, vamos ver. Pirâmide hexagonal regular significa que todas as arestas aqui da base têm a mesma medida. E, nesse caso, está valendo 2. Um hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Observe na figura aqui que eu já tracei o apótema da base, né? O apótema da base é a altura do triângulo equilátero, certo? Aqui também eu já tracei, ó, o apótema da pirâmide, que é a altura da face lateral, e aqui nós temos identificado a altura da pirâmide. Então, vamos lá.
Trouxe a figura novamente, então o que foi pedido? A área total e o volume. Então vamos primeiro. Como que eu calculo a área total de uma pirâmide? A área da base mais a área lateral. Então vamos por partes. Primeiro nós vamos calcular a área da base. A área da base, como eu disse, é o quê? É um hexágono que é formado por 6 triângulos equiláteros. Então é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como L vale 2, nós vamos substituir aqui. Então, vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4, dividido por 4 dá 1. Então, isso aqui vai dar simplesmente 6 raiz de 3. Ótimo, já temos a área da base, bem simples. Para a gente calcular a área lateral, mesmo procedimento. Já que eu tenho uma pirâmide irregular, eu tenho 6 triângulos congruentes. Então, eu vou calcular a área de um e vou multiplicar por 6. Observem o seguinte, a área de um triângulo é L vezes G, que é a altura da face lateral, dividido por 2. Então, vai ficar, ó, 6 vezes a área do triângulo, 6 vezes L vezes G sobre 2. Observe que esse triângulo aqui, ó, da face lateral não é equilátero, tá? Ele não é um triângulo equilátero, ele é um triângulo isósceles. Por quê? As arestas laterais, elas têm a mesma medida, diferente da aresta da base, tá? Então, é L vezes G sobre 2, onde L é o lado da base e G é a geratriz da pirâmide, o apótema da pirâmide. Tanto faz, geratriz ou apótema, alguns chamam de geratriz, outros chamam de apótema. Vamos chamar de apótema. Aí, só que eu não tenho o valor desse G. Aí entra aquilo que eu falei, nós vamos ter que calcular o apótema da pirâmide. Como? Aí, olha aqui, já que eu tenho, foi me dado a altura da pirâmide, é só eu jogar na fórmula G ao quadrado igual H ao quadrado mais M ao quadrado. E esse M aqui é o que eu vou ter que, cada exercício, eu vou ter uma fórmula para utilizar dependendo de qual é a base. Como essa base aqui é um hexágono, o M vai ser 1/3 da altura. Então, vamos lá. Não, desculpa, 1/3 da altura não é um triângulo equilátero. O L vai ser a própria altura, desculpa, gente. Ó, o M aqui vai ser a própria altura do triângulo equilátero, lógico, já tinha falado isso anteriormente. Então, vamos na fórmula, o H, 5 ao quadrado mais L, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que é a altura do triângulo equilátero. Seria 1/3 da altura se a base fosse um triângulo equilátero. Não é isso, a base é um hexágono regular. Então, vamos lá, ó, G ao quadrado igual 25 mais o L vale 2, já substituí direto, ó. Então, 2 dividido por 2, 1. Aí ficou raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. 25 mais 3, 28. Raiz de 28 vai dar 2 raiz de 7. Ótimo. Agora é só voltar aqui, ó, e substituir o L por 2 e o G por 2 raiz de 7. Aí nós vamos ter a área lateral. Então, a área lateral vai ser 6 vezes 2 vezes G, 2 raiz de 7 sobre 2. 2 aqui com 2, então vai ficar 6 vezes 2, 12 raiz de 7. Pronto, agora eu volto aqui, ó, e determino a área total. Então, a área total vai ser dada por 6 raiz de 3, que é a área da base, mais 12 raiz de 7, que é a área lateral. Ah, não preciso substituir, não, raiz de 3 e raiz de 7, só se o problema der esses valores. Não foi o caso. E agora nós vamos calcular o volume, né? Volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse o prisma fechado aqui, ó, em cima, eu ia fazer o quê? Área da base vezes a altura, como é pirâmide, vou dividir por 3. Área da base vezes a altura sobre 3. A área da base nós já calculamos aqui, ó. Área da base, 6 raiz de 3. Então, vai ficar 6 raiz de 3, a altura já foi dada no problema que é 5, sobre 3 que está na fórmula. Então, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 5, 10, raiz de 3 centímetros cúbicos. Novamente, não precisa substituir, porque
o problema não deu esses valores, o valor nem de raiz de 3 e nem de raiz de 7. Então, espero que tenha ficado claro. E agora vocês têm que fazer os exercícios envolvendo a área total e o volume da pirâmide para que esse conteúdo fique bem fixado para a gente poder prosseguir.